Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. Produtores de alimentos se reinventam para se aproximar dos restaurantes durante a pandemia. A maior produção de carne de pato da América Latina acontece na região do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Pesquisador da Epagre de Videira já avalia o prejuízo da estiagem na produção de uva. Produtores rurais de Santa Catarina mudam os hábitos para se adaptar à pandemia. E a cultura do trigo, esquecida por um tempo, volta a mostrar uma boa colheita agora em 2020. Ela teve uma boa germinação, parelha, tá muito bonita a lavoura, né? Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E começamos o programa dizendo que a pandemia causada pelo novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa. Isso não é novidade. Agora, os negócios tiveram que ser reinventados. Com os restaurantes fechados, ficou difícil escoar a produção. E o maior desafio foi com os hortigranjeiros que são perecíveis. Em meio ao distanciamento social, os produtores precisaram se aproximar ainda mais dos comerciantes e buscar uma solução. Veja a reportagem do programa de TV Tribuna Rural. Persistência, uma característica no perfil de pequenos agricultores. E a pandemia mostrou que os produtores rurais, com toda a sua garra e determinação, conseguem vencer as barreiras. Com o fechamento de bares e restaurantes no início da pandemia, muitos agricultores perderam clientes fixos. Mas aos poucos, o setor foi se adaptando e esse relacionamento de compra e venda foi se restabelecendo. E a gente, no primeiro momento, realmente você tem toda a razão, teve esse desabastecimento, vamos dizer assim, porque os restaurantes estavam literalmente fechados e não precisavam de produtos porque não estavam vendendo nada. Mas com o tempo, aqueles que permaneceram fechados, outros resolveram fazer delivery e com isso fizeram a retomada e a necessidade de voltar a fazer aquisição e praticamente, gradativamente, essa relação está voltando a funcionar mais tranquilamente. Kelly nos conta como sentiu na pele esse efeito da pandemia. A produção estava lá na horta e não tinha para quem vender. Olha, não foi fácil não, as portas se fecharam, né? Porque os restaurantes fecharam e para a gente que comercializava para os restaurantes não tivemos onde escoar os nossos produtos, né? Sofreu um impacto muito grande para nós, produtores. Logística, financeira, enfim, os produtos ficaram na horta, né, parados e a gente sem saber para onde ia começar, como a gente ia escoar após o fechamento das portas, né, dos restaurantes. Foi difícil. Na outra ponta, quem também teve que se adaptar a essa nova realidade foi o empresário Gil Guimarães, que diz ter feito de tudo para manter o relacionamento com o pequeno produtor. Do que foi da nossa parte, nós tentamos ao máximo priorizar o pequeno produtor. E o produto local, o produto de Brasília, criamos pratos com pequenos produtores, coisas que não tinham no nosso cardápio, a gente tentava usar para tentar valorizar o que ele estava fazendo, também para o sustento deles. Vai ter uma aproximação cada vez maior do comerciante, do empresário, do dono de restaurante, do produto local, né? Do produto da sua terra, do produto que está aqui do lado. Então eu acho que se a pandemia vai trazer alguma coisa de boa, eu acho que vai ser uma aproximação das pessoas que estão do seu lado. Eu acho que ela aproximou, teve essa grande vantagem, né? A pandemia trouxe esse aspecto aí, porque o empresário foi buscar esse produtor mais próximo aqui dele, de forma que ele pudesse, ele mesmo, às vezes, ir lá buscar esse produto lá na propriedade do agricultor. E com isso estreitou muitas relações. A pandemia transformou as formas de comercialização. E nesse novo normal, o produtor agora conta com mais um meio de vender os seus produtos. Nós tivemos que se reinventar, né? Através dos nossos clientes, que não só o restaurante, a gente tínhamos feiras também que foram fechadas as portas.
a gente temos que reinventar, entregar delivery, fazer cestas, né? Cestas orgânicas. Foi essa nossa reinvenção, né? Para bater um pouquinho essa pandemia aí, esse impacto que foi difícil para nós, produtores. Quando veio a pandemia, que a gente viu que os produtores ficaram à mercê do mercado que estava fechado, né? Restaurantes fechados, as feiras fechadas, né? E a produção estava no campo e não tinham como vender essa produção, né? Muitos se reinventaram, né? Nós acreditamos que isso veio para ficar. A única produtora de carne de pato da América Latina é do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Eles exportam para cerca de 20 países e agora retomaram as exportações para a Arábia Saudita. Vamos conhecer mais sobre este assunto na reportagem do programa de TV ND Agro. No Brasil, o consumo da carne de pato ainda é pequeno se comparado a outros países. Por aqui, a média por ano é de 20 gramas por brasileiro. Nos Estados Unidos, o número sobe para 200 gramas. Na França, 1 quilo por habitante anualmente. E na Ásia, o maior consumidor do mundo, são 2 quilos por pessoa ao ano. O consumo de pato no mundo ele cresce de 4% a 5%. Em anos bons, né, onde que a economia pujante no Brasil, a gente chegou a crescer até 20% ao ano. E agora, com a pandemia, infelizmente, a gente está amargando o ano ainda de baixa, né? Mais ou menos uns 20%. Nós estamos na única produtora de carne de pato da América Latina. Por aqui, 70% da produção é destinada para outros países. E se tratando de exportação, o animal é o mesmo. O que muda são os cortes de acordo com cada local. No Oriente Médio, por exemplo, o animal é vendido sem os miúdos e sem a cabeça, somente com a carcaça. Mas antes de chegar até a mesa, há um longo processo, começando pela importação das matrizes, ou seja, os ovos férteis. Depois que os patos nascem, eles são levados junto de uma ração especial para 4 fazendas de produtores integrados. Os animais são cuidados e alimentados por 40 dias, até chegarem ao peso de 3 quilos. E então retornam para o frigorífico para o abate. São aproximadamente 10 mil aves abatidas por dia. E elas passam por um processo especial para que sejam respeitadas as tradições religiosas de alguns países consumidores. Então a gente tem um abate halal que é voltado para a Meca, tem todo um procedimento operacional dentro da fábrica para garantir que então o produto está sendo produzido de acordo com os preceitos religiosos islâmicos. A empresa catarinense participa de todo o processo, desde o nascimento das aves até a embalagem e exportação. E antes de chegar até a sua mesa, é importante saber que se trata de uma das carnes mais saudáveis. Fonte de proteínas, vitamina B e ferro, a carne de pato é uma ótima opção para quem procura diminuir o colesterol. E além de ser altamente digestiva, ela possui um sabor único. E agora com a gente, confira os assuntos que teremos no nosso próximo bloco. Pesquisador da Epagre de Videira já avalia o prejuízo da estiagem na produção de uva. Produtores rurais de Santa Catarina mudam os hábitos para se adaptar à pandemia. E a cultura do trigo, esquecida por um tempo, volta a mostrar uma boa colheita agora em 2020. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise.
O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da EPAGRE ou da cooperativa e retire sua autorização. FECOAGRO e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. No cooperativismo, todos são donos e responsáveis pelo negócio, que oferece melhores condições e preços mais justos. Aqui, cada cooperado tem um voto e tudo é definido de forma democrática. Um modelo diferenciado que busca resultados positivos para todo mundo e para o mundo todo. E se preocupa não apenas com o bem-estar do grupo, mas com as necessidades de toda a comunidade. Nas cooperativas funciona assim. Identificar riscos e oportunidades é uma tarefa da diretoria. É ela que define os melhores caminhos a seguir. E com a ajuda do Conselho Fiscal, todas as atividades têm total transparência. Já no dia a dia, as decisões administrativas são tomadas por uma equipe técnica. Essa estrutura existe para representar todos os cooperados, gerar mais negócios e mais resultados. No cooperativismo é assim, todos contribuem e todos se beneficiam, sem deixar ninguém para trás. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. E estamos voltando com a notícia de que mais uma situação difícil para os agricultores. A produção de uva, atividade importante da fruticultura de Santa Catarina, também sofre com a estiagem. Veja os impactos deste segmento produtivo na Dica EPAGRE, enviada pelo pesquisador André Kuhlkamp, da Estação Experimental de Videira, Santa Catarina. Vamos acompanhar o registro do programa SC Agricultura. André Luiz Kuhlkamp de Souza, pesquisador da EPAGRE, na Estação Experimental de Videira, e a dica EPAGRE de hoje é sobre o déficit hídrico na cultura da videira.
em comparação com outras plantas, a videira é considerada uma planta com uma boa resistência ao estresse hídrico. Normalmente, no sul do Brasil, a nossa dificuldade é com excesso de precipitação, que causa baixa qualidade nos frutos, alta incidência de doenças como milho e a podridão. Porém, nos últimos anos, e especialmente nesse ano, a falta de água, o déficit hídrico, tem se tornado um desafio para o setor produtivo, fazendo com que nos causassem problemas na safra. Uma safra que até então era tinha uma boa perspectiva, como vocês podem ver, uma alta quantidade de frutos. Com a seca, com a falta de água, surgiram alguns problemas, sendo o principal deles o abortamento de flores, de frutos e também a ocorrência de oídio. Nas variedades mais tardias de videira, como é o caso desse cacho, nós vemos claramente flores que abortaram, vários frutos que abortaram, causando com certeza uma diminuição drástica na produtividade. Isso ocorreu aqui na região do Vale do Rio do Peixe, nas variedades que floresceram mais tarde. Esse abortamento pode ser visto nessa planta da cultivar Niagara, onde os cachos mais atrasados, que tiveram a floração mais atrasada, vocês podem ver claramente que nós temos problema de frutificação, um cacho mais ralo. Ao contrário da maioria dos cachos da Niagara, que é uma variedade precoce, no qual a gente teve uma boa frutificação sem problemas causados pela estiagem. Então, a maior perda com estiagem na região do Vale do Rio do Peixe foram para as variedades mais tardias. Outro problema típico de anos com baixa precipitação é a ocorrência do oídio da videira. Então, no ano normal, é uma doença dificilmente encontrada nos parreirais e que esse ano é muito comum, principalmente em parreirais cobertos, com cobertura plástica, mas também em alguns não cobertos, principalmente em variedades viníferas. Então, o produtor tem que ter o cuidado na diagnose, no monitoramento dessa doença. Essa doença, se mal manejada, ela pode comprometer completamente a safra. A previsão para o restante do ano, para o final da safra, é de ainda falta de precipitação. Então, mesmo uma variedade como a Niagara, que até então não foi tão impactada pela falta de água, ela provavelmente vai ainda ser impactada. Por isso é muito importante que o fruticultor, que o viticultor planeje a sua propriedade para armazenar água e para pensar numa irrigação, que a gente recomenda. Existem várias formas de irrigação, mas no momento de falta de água, a irrigação por gotejamento é muito eficiente, porque ela utiliza pouca água e vai com certeza poder garantir uma safra adequada para todas as variedades. Com a mudança climática, novos desafios se impõem ao produtor rural, ao viticultor. Então, cada vez mais é importante a assistência técnica. Então, em caso de alguma dúvida, procurem os escritórios locais da EPAGRE e também as estações experimentais que trabalham com videira. Uma pesquisa realizada pela M Prado Consultoria revelou que o hábito do produtor brasileiro está mudando ou já mudou com a pandemia. Os que ainda não usam a internet para fazer negócios estão propensos a usá-la, e tem alguns que até restringem a presença de consultores no dia a dia das propriedades. O repórter Dolmar Frison e a equipe do programa Cooperativismo e Notícia foram a campo para conferir o que está acontecendo. A falta de mão de obra rural acelerou os processos de mecanização no campo. Seja nos equipamentos que alimentam os animais, nas máquinas que colhem os grãos, seja na gestão da propriedade, o mundo tecnológico tem experimentado um movimento jamais visto nessas últimas décadas. E é evidente que todas essas mudanças trouxeram mais facilidade ao administrador rural. Porque a ideia, com as tecnologias, é diminuir gastos e ganhar eficiência na produção. A pandemia fez acelerar alguns processos que já estavam planejados pelas empresas, mas muitos deles guardados nas gavetas, esperando uma oportunidade. É o caso da internet rural para fazer negócios. As cooperativas de Santa Catarina, por exemplo, agora usam essa ferramenta para se aproximar do produtor. E essas ferramentas ajudam a entender a mudança de comportamento do produtor rural. Uma pesquisa feita pela M Prado Consultoria descobriu que o agricultor está mudando seus hábitos. Não quer receber muitos consultores por dia em suas propriedades, quer informações reais e detalhadas. Muitos já pensam em fazer compras através de comércio eletrônico. Eles estão abertos à interação digital e já não acham mais tão necessário assim
a presença física dos profissionais nas granjas. Na Cravil, aqui em Rio do Sul, esse movimento já acontece. Cada vez mais o produtor ele busca uma orientação mais especializada, né? A gente passou por um período aí recente, dos últimos anos, no que o produtor é muito assediado, né? Muitos vendedores que visitam a sua propriedade e cada um tem um objetivo particular que às vezes nem sempre vem de encontro ao objetivo do produtor. E o produtor tá começando a ficar um pouco mais restringente a esse tipo de visita, né? Até para a própria segurança dele, da propriedade, porque pessoas estranhas estão entrando na sua propriedade. Então o produtor realmente, a gente percebe que ele está buscando realmente alguém que é um parceiro, né? A cooperativa é parceira nisso, por quê? Porque isso faz parte do planejamento. Nas unidades da cooperativa, no chamado atendimento de balcão, o cenário também já é outro. O convívio com as compras online são realidade hoje em dia. Em relação à compra de insumos, eles estão usando cada vez mais o WhatsApp, né? Ligando para a loja, fazendo encomendas através do WhatsApp, pedindo cotações através desse aplicativo. Em muitos lugares é difícil questão de área também, pelo WhatsApp proporciona uma maior acessibilidade, né? Então a gente passa cotações, a gente avisa que chegou as encomendas, né? Eles tiram as dúvidas que eles têm durante o dia a dia. O consultor externo, aquele que sempre esteve mais próximo do agricultor, também está se reinventando. Afinal, cresceram as empresas que ofertam produtos e o produtor está ficando sem tempo para atendê-los. Esse ano, com a instabilidade política do dólar e principalmente por questão da pandemia, o produtor está sim mais receoso, então ele está comprando só quando realmente vai utilizar, buscando o preço atual do dia realmente para estar negociando. Não tem muita perspectiva de você ver daqui a 2, 3 semanas, um mês, então ele vai comprar realmente apenas no dia que vai estar utilizando. Em questão de receber alguém em casa para estar atendendo ele ou não, ele está com o pé mais atrás, ele está cuidando mais, né? Começou a utilizar de uma forma mais acelerada a questão digital, até para realizar suas compras, né? Uma própria consultoria, ele está buscando por via de telefone, WhatsApp, buscando outros meios, né? Que possibilitam um acesso mais rápido também à informação. A pesquisa completa da M Prado Consultoria, que você pode acessar lá no portal da empresa, traz um lembrete importante. O novo profissional de mercado agrícola precisa ter hábitos modernos, ser competente e propositivo na forma de agir. Você já é assim? A boa nova que vem lá do campo tem a ver com a cultura do trigo. Esse cereal, tão necessário para o consumo humano, andou travando uma luta desleal com o mercado e se viu encurralado. Perdeu terreno, a simpatia do produtor e quase caiu no esquecimento. Mas a Epagri, em Santa Catarina, está vendo uma luz no fim do túnel. Esperando safra plena, é o que nos mostra o programa de TV Cooperativismo em Notícia. Consumida por 90% da população mundial, a farinha de trigo está presente em quase todas as residências. Seja em forma de pão, bolos, bolachas ou qualquer outro produto oriundo dela. Nos últimos anos, o trigo foi visto como um vilão por conter glúten. Apesar de fazer mal apenas aos celíacos, algo em torno de 1% da população mundial, dentro de uma dieta balanceada, ele é importante porque controla a glicemia e os triglicerídeos, aumenta a absorção de vitaminas, melhora a flora intestinal, deixando mais forte o sistema imunológico. O problema é equilibrar a cadeia lá no campo, porque ano após ano a área plantada é reduzida. E aí entram vários fatores: o clima irregular, o custo alto de produção, os preços baixos e por aí vai. Em Santa Catarina, o cenário não é muito diferente. Mas eis que aqui surge uma boa notícia para o produtor de trigo. Os motivos dessa alta, a Santa Catarina está registrando uma alta de 9% na área plantada e no cenário nacional isso se repete, esse aumento na área plantada, se deve sobretudo aos bons preços que estão sendo praticados. O mercado está muito aquecido para o trigo. O aumento na demanda, né, em função do isolamento social e da pandemia, o consumo do trigo aumentou. As farinhas estão em alta, né,
O consumo de pão tem se elevado significativamente, a dona de casa está em casa, cozinhando mais, fazendo pão, e o trigo a demanda está sendo bastante elevada, o que pressiona realmente os preços para cima. Santa Catarina é o 5º maior produtor de trigo do país, com área plantada que varia de 49 a 55 mil hectares. E ela está concentrada em 3 regiões: Canoinhas, no Planalto do Norte, Curitibanos, no meio-oeste, e em Chapecó, no oeste. Além da área, a expectativa de aumento na produtividade e preços também. Aqui a geada chegou no momento onde ainda não estava definido, né? A geada preocupa no momento da floração e do enchimento de grão. E a geada aqui em Santa Catarina pegou numa fase um pouquinho anterior, na fase de perfilhamento, germinação. Então os efeitos não foram tão sentidos. Mas algumas regiões mais adiantadas, como o extremo oeste, lá o trigo já é plantado um pouco mais cedo, no Vale do Uruguai, então, do Rio Uruguai. Então a gente vai ter algum nível de dano naquela região, mas ainda não é possível quantificar. Essas poucas fotos que você está vendo foi o seu Hernani, lá de Guaraciaba, que nos mandou. Pense num produtor feliz com o resultado da lavoura. A gente, esse ano, procurou caprichar bastante na lavoura, né? Começamos a implantar as lavouras de trigo, foi dia 11 de maio, o primeiro plantio, né? E então teve um bom desenvolvimento, um bom arranque inicial, ela teve uma boa germinação parelha, tá muito bonita a lavoura, né? Se a cultura é tão vulnerável assim, vivendo num mau humor danado, por que insistir nela? Eu, particularmente, porque eu gosto mesmo de plantar trigo, eu sou um cara que faz, desde que eu comecei, junto com meu pai e meu irmão, aí eu sou um cara que gosto muito de plantar trigo, sabe? E a gente escalou nas lavouras aí, programa para plantar umas áreas de soja um pouco mais tarde, e aí aproveita o trigo, né? O trigo é uma coisa que dá uma maresteva muito boa, entrega limpo, sem planta daninha. Apesar de 2020 ter enclausurado o mundo com a pandemia, ele também libertou as amarras do agro. Enfim, nada como ser devoto de São Pedro. E com essa boa perspectiva de colheita farta de trigo em Santa Catarina, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecendo pela sua audiência, desejando saúde para você e sua família. Cuidem-se e até o nosso próximo encontro.